Isto é uma obra de arte, uma escultura. É importantíssimo o Ministério da Cultura. É importantíssimo que o atual presidente faça um bom governo. Não é importante se eu ou você votamos nele ou não. O importante é nós torcermos para que ele faça um bom governo, um governo dedicado às artes, um governo dedicado ao esporte, um governo dedicado à cultura. Aí na sua frente, você pode ver uma escultura em mármore, uma escultura em mármore escura, uma obra de arte. O governo tem diversos ministérios. Tem o Ministério do Meio Ambiente, que é importantíssimo para nós preservarmos os nossos biomas, o bioma atlântico, o bioma da Caatinga, o bioma do Pantanal, o bioma amazônico. Se o brasileiro, seja quem for, desmatar esses biomas, ele estará agindo contra ele próprio. O nosso país, a América Latina e até outras partes do mundo podem sofrer danos gravíssimos se nós desmatarmos a Amazônia. Então, é preciso que o governo se conscientize disso. É preciso que o Ministério do Meio Ambiente trabalhe cada vez mais para preservar a natureza, que é algo extraordinário no nosso país. O Brasil pode ganhar muito dinheiro com turismo se ele preservar a natureza do país. O turismo traz recursos, o turismo traz emprego. O nosso povo sofre com a ausência de empregos. Há quem diga que existem no país hoje 30 milhões de desempregados. E o turismo é uma fonte de recursos financeiros e também é gerador de empregos. Muitos desses 30 milhões de desempregados poderão arranjar emprego na atividade do turismo, seja de forma direta ou de forma indireta. Mas para isso é preciso uma boa gestão no Ministério do Meio Ambiente. A atual ministra, Marina Silva, ela é experiente. Ela já participou de outros governos. Ela tem experiência política e tem experiência administrativa. Ela pode fazer uma boa gestão.
tenhamos votado ou não neste governo. Devemos desejar isso. Quanto ao presidente da República, devemos respeitá-lo, sem sermos subservientes a ele, ou ao partido dele, ou à ideologia dele. Pouco importa se você que está me ouvindo é socialista, é liberal, é social-democrata, ou nem saiba exatamente o que é ideologia política. Você pode ser um cidadão comum, um cidadão que trabalha intensamente, um cidadão preocupado com a sua família, um cidadão preocupado com o mundo, mas não ser um militante político. Uma minoria de brasileiros é que milita politicamente. Uma minoria de brasileiros é que está afiliada a partidos políticos. Então, a discussão política, os questionamentos, devemos deixar para os partidos políticos e para o Congresso Nacional. Ali é o local apropriado para que tenham ali discussões políticas, ideológicas. É um lugar onde se faz lei, onde se discute projeto, onde se analisa as ações do governo. O presidente da República está viajando, está percorrendo o mundo. Ele não está fazendo turismo, ele não está passeando, ele está representando o nosso país, visitando diversos países. Agora mesmo, ele foi conversar com as maiores lideranças do mundo atualmente, o chamado Grupo do G7, os 7 países mais ricos do mundo. Ele conversou com o alemão, ele conversou com o americano, ele conversou com o italiano, ele conversou com o canadense, ele conversou com o japonês. Ele conversou com todos e deveria também ter conversado com o presidente da Ucrânia, que apesar de não pertencer ao G7, estava lá também como convidado, assim como o Lula. O Lula deveria conversar com o presidente ucraniano. Ele não precisaria emitir opinião posterior a respeito do que havia conversado, mas conversar com o líder ucraniano, ele deveria conversar, assim como deveria conversar também com o líder russo. Ele, Lula, tem um compromisso com ele mesmo e com todos aqueles que desejam a paz, lutar o máximo que ele pode para que russos e ucranianos acabem de uma vez por todas com esta guerra estúpida, inútil, que não leva a coisa alguma.
tudo aquilo que tiver que ser conversado, que seja, mas a guerra precisa acabar. A guerra não pode continuar. No Sudão, um país africano pobre, em apenas 1 mês e meio de guerra entre irmãos, guerra civil, sudanês matando sudanês, morreram 700 pessoas em 1 mês e meio de guerra. E há quem diga que esta guerra de russos e ucranianos pode até aumentar cada vez mais e muitos ucranianos e muitos russos morrerão. Os líderes destas duas nações, os líderes do G7, os líderes de todos os países europeus, os líderes dos países asiáticos, os líderes de toda a América Latina, os líderes da América do Norte, todos reunidos devem ter em mente a necessidade extrema de que essa guerra acabe logo. A Segunda Guerra Mundial matou milhões de pessoas. Até hoje ela tem reflexo. Até hoje muitos descendentes de pessoas que morreram na guerra sofrem por isso. Então, agora é hora de paz. Paz na terra inteira. Nós somos seres humanos muito pequenos se nós olharmos o universo. Nós não somos nada. Nós estamos aqui por um breve instante de tempo. Nós todos vamos morrer um dia. Não ficará nada. Ficará a nossa energia. Ficará a saudade que as pessoas que nos conheceram terão de nós. Então, esses líderes ambiciosos que só querem aumentar território, que só querem ganhar poder, como muitos que a história mundial nos mostra, essa gente precisa olhar para dentro de si mesmo e enxergar por que estão fazendo isso. Não se trata de política, não importa se uns têm uma crença religiosa, se outros têm outra crença religiosa. Não importa se uns querem ficar com a OTAN e outros não querem ficar com a OTAN. Não importa se devemos ou não devemos ter hegemonia, ter poder. O poder de uma nação grande é algo muito relativo.
O poder de uma nação que pertence ao G7 é muito relativo. O importante é a paz mundial. Vamos todos lutar por isso.